Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 2, Parte 1. Cotidiano da cidade de Itacoatiara. Chico, é importante falar do cotidiano de uma cidade, pois este cotidiano constrói as relações sociais, culturais e econômicas. Mas tem uma época que deixou um legado para a cidade. O senhor já falou dessa época, né? Então, tem uma época que é chamada de Belle Époque, né? Em Manaus é chamada de Belle Époque Manauara. Itacoatiara, existiu uma Belle Époque itacoatiarense? Aí eu lhe pergunto, né? Se existiu essa Belle Époque itacoatiarense, uma vez que o senhor está nos colocando aqui que Itacoatiara sempre esteve no cerne das grandes questões mundiais, como era essa vivência na cidade, desse cotidiano? O senhor poderia nos comentar? Pois não, Gama. Gama, é como eu disse, a importância de Itacoatiara, devido à sua localização geográfica, e por isso mesmo os feitos históricos mundiais e nacionais, são influenciadores dessa tradição, dessa historicidade. Por exemplo, na Vila de Serpa, ainda na Vila de Serpa, nós tínhamos um porto rústico, é verdade, mas devido à larga produção que nós tínhamos de produtos da floresta, nós exportávamos muita coisa da floresta, o pau-rosa, a borracha, a castanha, a sova, o pirarucu, a balata, etc., para o estrangeiro, né? E navios de grande calado, de companhias internacionais, tinham agências aqui, desde a Vila de Serpa, e entrando já na cidade também, no século XIX para XX. Então nós tínhamos uma movimentação portuária fantástica, né? Então, Chico, esse negócio de dizer, vamos trazer navios estrangeiros para Itacoatiara com turistas e tal, as pessoas às vezes falam como se isso fosse algo novo. E a história nos mostra que não, que sempre teve os navios estrangeiros aqui no Sempre teve navios estrangeiros e eles eram muito frequentes no porto da Vila de Serpa e depois da Itacoatiara dos primeiros anos do século XX. A movimentação era fantástica e havia episódios, visitas de pessoas internacionais. Por exemplo, aqui visitou no século XIX o Bates, né? E ele coincidiu a vinda dele com a festa da padroeira. E foi numa época de Natal, não? Época de Natal. Isso tá lá. Isso tá lá no livro. O livro Viagem pelo Brasil, né? Viagem pelo Brasil, e está num livro meu que eu detalhei isso. Então, naquela altura, ele descreveu, Bates, uma festa curiosa que existia, a procissão da padroeira, inclusive naquela altura com a existência do sairé, a mistura da tradição indígena com a da religião, né? E aquilo chamou a atenção do Bates. E chamou a atenção do Bates também a participação do negro na religião, porque eles descobriram aqui no Jauari, né, um centro de batuque em que os negros cantavam as músicas em língua africana e dançavam ali, inebriados pela cachaça, aquele negócio todo, comemorando aquela tradição africana. Isso também ele registra. Havia no Lago de Serpa um quisto de pessoas que saíram do antigo estabelecimento agroindustrial que tinha na colônia que deu origem ao bairro, que ficaram ali no Lago de Serpa e reconstruíram as suas tradições, continuaram nas suas danças, nas suas crenças, e que depois deu, já agora, origem ao Quilombo de Serpa. Nós temos o Quilombo aqui, centrado naquela tradição, na origem daqueles nossos irmãos. Ou seja, no Amazonas tem o quê? Nós temos, eram 7 com esse 8, esse né? O oitavo Quilombo de Serpa, né? Isso era um dado. Agora, na parte econômica, já entrando para a cidade, nós tivemos um período fantástico que, graças ao produto da borracha, nós tivemos a Belle Époque itacoatiarense. Nós temos, por exemplo, edifícios aqui construídos, Gama, que eles nos orgulham muito. Vou dar 2 exemplos. Nós temos um prédio ali na Avenida Conselheiro Rui Barbosa, próximo ao antigo cinema do DIB, que foi a casa do seringalista Avelino Martins, que no final do século XIX para início do século XX foi construído aquele palacete
E se você tiver a curiosidade de pegar na internet a casa do Machado de Assis, Poeta. O romancista, você vai verificar que as duas são iguais. E eu estou pesquisando, eu vou atrás das coisas, eu quero ver, eu quero esclarecer, né? Dá um trabalho danado, mas a gente vai chegar lá. Mas eu estou quase que convencido de que o mesmo construtor da casa do Avelino Martins em Itacoatiara foi quem construiu a casa do Machado de Assis, que eu fui lá no Cosme Velho, no Arrabalde do Rio de Janeiro. E se você buscar agora na internet, você vai comparar que são iguais, as mesmas características. Se confirma este fato, então nós temos um patrimônio cultural de natureza pedra e cal, no caso, né? Pedra e cal. Pedra e cal do mesmo arquiteto. Sim, que fez a casa do Machado de Assis. Temos um outro detalhe, o nosso prédio, o Palacete aqui no Barros, aqui na Quintino Bocaiúva, já saindo da praça, descendo para o rio, se você fizer uma comparação, ele se aproxima com as feições do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O Palácio do Catete foi a sede dos presidentes da República até o Getúlio Vargas. Quando o Getúlio Vargas se matou, o Juscelino construiu Brasília e tudo, e passou a ser Brasília. Mas se você fizer um comparativo, elas são quase parecidas, são quase iguais. Inclusive lá em cima, você vai ver a simbologia, né? Figuras lá, estáticas e tudo. Você vai ver, por exemplo, o prédio Isago Irmão, ali em frente para o Rio Amazonas, perto da Galeria Peripenal, tem 3 estátuas romanas. Ah, aquilo lá é lindo, hein? Né? Romanas, lembrando o rei do comércio, o rei da navegação e o rei da indústria. Aquilo tem em Roma e tem em Itacoatiara. Se você chega perto do Vaticano, lá em Roma, você já conhece Roma, você foi lá, talvez não tenha observado que aquele ambiente ali o trânsito é muito complicado, né? Tem muita coisa para você ver em Roma. E Roma é uma coisa fantástica, né? Ali você não tem olhos para ver tudo, que aquilo ali é a capital mundial da arte, né? Essa parte de arquitetura você fica assombrado. Mas a gente se lembra que nós temos Itacoatiara, que apesar de pequenininha, ela tem alguma coisa de Roma. No programa passado, o senhor havia comentado que teve um comércio que tinham coisas, produtos do mundo, perfumes franceses, roupas francesas, italiano, vinho do dessa época É dessa época da Belle Époque. Então, saindo a Belle Époque, ela foi, o período áureo dela foi de 1870 a 1912, porque a queda da borracha começou em 1912. 1871, no caso, 1914, né? Mais Até precisamente, 14, né? 12, 14. Então, nesse período, a Belle Époque itacoatiarense foi uma coisa fantástica. Nós tivemos naquela altura a construção de prédios feitos por judeus. Aquele patrimônio ali do centro de Itacoatiara foram construídos pelos Pérez, pelos Aguemão, né? Nós tivemos aqui uma sinagoga judia. Uma sinagoga. Nós tivemos aqui, e aqui tinha Itacoatiara, ela tem uma simbologia também de união de raças. Quando caiu a primeira matriz de Itacoatiara colonial, em 1920, Padre Pereira fez uma campanha para construir a matriz no lugar do antigo cemitério onde está a catedral. E olha quem participou da construção da Igreja Católica, da matriz. Os judeus, pelo amor de Deus, os judeus que ficam brigando lá no Oriente Médio, se matando com os palestinos, os muçulmanos. Aqui em Itacoatiara se uniram as 3 raças para fazer a matriz de Itacoatiara. E sem falar que a presença do negro já era perene. E das populações indígenas que estavam aqui. Então havia assim uma miscigenação, uma mistura de raças, uma convivência pacífica, uma atitude civilizatória que demonstrava assim que aqui tem qualquer coisa de diferente, que em vez de ter um clima de discórdia, de briga, tinha um clima de paz. Eu fui conferente de carga no porto de Itacoatiara nos idos de 1965 e eu me emocionei de ver que a nossa estiva, ela chegou a ter 200 estivadores. Nosso porto era uma atividade febril. Eu deixei de ser carregador do mercado, que não ganhava quase nada, entregando peixe, carne, na coisa, e fui ser conferente de carga. Eu sabia ler e escrever e eu ganhava dinheiro contando quantos sacos de castanha caíam nos depósitos e tudo, né? Quantas pelas de borracha entravam na alvarenga para ir para o meio do rio que estava um navio estrangeiro lá na boia.
encostados, e os estivadores de Itacoatiara, grandes homens que criaram seus filhos, suas filhas, com o labor do suor do seu rosto. Cidade sobre os ombros em Itacoatiara também. A cidade sobre os ombros. Inclusive, te digo mais, tinha momentos em que a estiva de Itacoatiara emprestava estivadores para o sindicato de Manaus. Ou no início do século, o líder dos estivadores aqui era o Pascoal Viana, que foi para Manaus, se tornou presidente do sindicato dos estivadores, foi para o Rio de Janeiro, se tornou secretário do Sindicato Nacional dos Estivadores e foi uma das primeiras vítimas da ditadura militar. Jogaram ele de cima de um prédio lá na Urca e inventaram que ele se suicidou. Isso a Comissão da Verdade apurou e verificou que ele foi assassinado. Então, essas passagens de Itacoatiara, de ordem econômica, de ordem política, de ordem social, mostram a importância desta cidade. E falando assim das pessoas, né? Dos cidadãos da cidade. Por exemplo, naquele período nós tínhamos figuras. Os domésticos, Os trabalhadores, por exemplo, os domésticos. Nós tínhamos alfaiates. Os alfaiates eram artesãos que faziam o paletó. Houve um período que Itacoatiara esnobava. No centro da cidadezinha, o pessoal andava no paletó. Aqui tinha cerca de 6 escritórios de contabilidade para despachar mercadorias para o exterior. E as pessoas estavam no escritório com o seu paletó. Aqui tinha os catraeiros. Os catraeiros andavam nas suas catraias para levar os passageiros ricos até o avião da Paner do Brasil, que amerrizava na cidade e ficava no meio do rio. Levar passageiros para o Princesa Isabel, aquele iate do Lloyd brasileiro. O Princesa Leopoldina, que pararam aqui em Itacoatiara nos anos 60, 70. Os catraeiros levavam esse povo para levar o barco. Não existe mais hoje o catraeiro, mas eram homens que eram por natureza educados para tratar bem as pessoas. Alguns até falavam línguas, aprendiam línguas de ouvido, recebiam tanto estrangeiros que remendavam o thank you, very much, tal e coisa. Ele já recebeu o estrangeiro devido à continuidade da sua atividade laboral ali. Eles até aprendiam línguas de ouvido. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Itacoatiara. Juntos pra gente crescer.